Oi, pessoal do YouTube. Se Tudo inscreve no bem? canal, assina o sininho. A gente tem 2 inscritos. Gabriel. Ô, Oi, Gabriel. Gabriel. Vamos lá. Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. A oração é essa. Guia a nossa leitura, amém. Amém. O que dirige sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Uau! A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Nesse exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor, uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso. É o que você tá rindo, Parece gente? professora da CA. Pela culpa. É porque eu tô querendo gerar ênfase para todo mundo prestar atenção melhor. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Olha eu aí, ó. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: Você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Andar pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Aí ó, já faz um link com a camisa. Nunca olhe para trás. Nunca olhe para trás. Deus, né, fez todas as coisas novas, a gente não tem que ficar preso ao passado. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também Davi, que foi adúltero, matou um homem e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-no continuamente em pensamentos. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu, enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo no presente, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Não olhe para trás. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Perfeito. Minha avó que fica falando: você tá tão desgostoso, tá querendo? Faz um link isso até com o VV, né? Que trabalha muito essa questão de perdão, o Sim. ofensor e a pessoa perdoada e tal. É necessário para você seguir em frente. Sim, tem pessoas que têm a vida paralisadas por causa disso, né? Fica sempre se apegando àquilo que aconteceu e não consegue ir pra frente. E mesmo que, tipo assim, tenha passado anos, a pessoa continua presa. Se alguém aqui está se sentindo nesse lugar, né? Vamos conversar, vamos colocar isso no mar de esquecimento.
usa esse propósito, né, para buscar no Senhor uma resposta, uma ajuda, para Ele tirar isso do seu coração, tá bom? A gente pôde ver isso na visita com o Giovanni, né? É Ele verdade. contando sobre a história da No mãe. caso, você falou o nome do cara, vai pro YouTube. Mas ninguém conhece, não. Ele contando sobre aquilo da mãe dele, o remorso que ele tinha, a mágoa. Então, tipo assim, isso é uma parada que faz a gente paralisar. A gente paralisa e a gente tem que vencer isso. A gente tem que pedir perdão, a gente tem que perdoar. Querendo ou não, é até dos mandamentos que... Não os 10 mandamentos, mas é uma ordem que Jesus nos deu, né? Perdoar 70 vezes 7. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente ressaltam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento no lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado a tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, comporta-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter seu status. Isso é algo que a gente até orou lá na igreja hoje, que tipo, muitas das vezes a gente paralisa. A gente quer falar sobre Jesus para uma pessoa e a gente paralisa com medo, com vergonha. Sim. E perde a oportunidade. A gente perde a oportunidade. Quando o Espírito Santo chegou para você e falou, faz isso, e você não faz por medo, você vai perder uma grande oportunidade de ser usado por Deus. E ele vai passar para outra pessoa. Vai passar para outra pessoa. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com armas da fé e do amor. A Bíblia diz, no amor não há espaço para o medo. O amor amadurece e expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se a pessoa não está aperfeiçoada no amor, né, algo de errado não está certo aí. A pessoa tem muito medo. Vamos lá, muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. Eita, me achei olhando isso. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. É uma verdade. Eu lembro que quando eu comprei o celular que eu tenho hoje, né, eu tinha um Samsung. Era muito ruim. E aí eu falava assim, eu jogava pra Deus, né? Deus, se você me ajudar a comprar um iPhone, com um iPhone eu vou conseguir fazer devocional pelo celular muito melhor, não sei o quê. E concepção equivocada. Fui dirigida pelo materialismo e foi temporário. Também nem fiz o que eu tinha falado pra Deus, olha só, que perigo. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Uma mentira muito grande. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. Então a gente não tem que buscar isso. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Na verdade, é até o contrário. Riquezas podem ser perdidas no piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Até porque a gente não vai levar nada para o céu. Só nosso relacionamento com o Senhor. Então isso tem que ser prioridade. Ter riqueza é muito bom. A gente sempre almeja pelo dinheiro e tal. E acaba sendo natural, né? A gente querer uma vida financeiramente estável, mas a gente vê tantas pessoas ricas que dizem que não tem felicidade, que entram em depressão, que se suicidam. Então, tipo assim, dinheiro não é tudo. E eu acho que a gente até conversou uma vez, acho que aqui falou alguma coisa sobre ter mais, buscar por ter mais. É aquilo que a gente também fala, tipo assim, eu não dou o dízimo, pá.
Quando eu estiver trabalhando, eu vou começar a dar. Quando eu for promovido, eu vou começar a dar. Aí você começa a barganhar com Deus. Sim. E depois não faz nada. E depois você não faz nada. E aí depois Deus te cobra. E aí você tem que estar disposto a ser cobrado. Muitos são dirigidos pela necessidade da aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que se pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Uau! Quando a gente não tem um alvo, a gente se perde. Perfeito. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. A gente orou sobre isso hoje, inclusive, também, né? Sim. A gente orou tanta coisa, a gente orou o livro todo. Tem um cantor, e até Marcos Valengo também, que disse na barra, que ele é conhecido pela frase, mostra a sua opinião sobre nós, libera a sua opinião sobre nós, né? Deus liberar a opinião dele sobre nós. E é isso. É Deus liberar a opinião dele. Somente Deus. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer divisões entre pais e filhos. Então vai chegar uma época que talvez os nossos pais não vão concordar com as nossas ações, mas quem tem que concordar é Deus. A gente tem que estar agradando o coração de Deus. Óbvio, não estou falando para vocês baterem na cara dos seus pais e se virarem contra eles. Mas em primeiro lugar, o Senhor tem que ser agradado. Sim. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário, uma vida não realizada. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nossa. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido. Uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo, sem um propósito. A vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida, por isso tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia, psicologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracasso, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida, não quero mais viver, deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Quem nunca, né? A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósitos na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. O Dr. Bernie descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de ter um propósito. Precisamos ter esperança, porque nós temos um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista.
Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: sei que os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição, e eu te darei esperança para um futuro promissor. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz: é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios e pensamentos ou esperanças. A gente falou disso ontem? Tô tendo déjà Não me vu. lembro. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você fez e o que você faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Esse filme que eu estou assistindo vai me edificar? É, meu Deus! Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades, e isso causa estresse, fadiga e conflitos. Que isso? Ei, pesado isso aí, hein? É impossível fazer tudo que provavelmente a gente conhece sempre alguém que vive reclamando, vive estressado e tal. É impossível É impossível fazer tudo que as pessoas querem o que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizar por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse. Meu Deus! Ou possivelmente está assistindo muita programação de televisão. Ou TikTok. Dancinha. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. Meu Deus, forte. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pomba é uma vida... Pompa! Pompa é uma vida vazia. Eu também não tinha entendido nada. Mas a vida simplesmente sincera, eu imaginei uma casa cheia de pomba. Vazia. Mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás a paz e prosperidade às pessoas que não têm fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Opa. Let's go. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Aconteceu isso comigo até, né? Agora, esse ano, que eu trabalhava como auxiliar de dentista. Eu tenho alguma coisa a ver com auxiliar de dentista? Não tem. E aí eu tirei, porque, não tinha nada a ver com o meu propósito, com a minha prioridade e tal. E realmente minha vida deu uma melhorada significante. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henry observou que as pessoas vivem num desespero silencioso. Mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivo. Verdade. TikTok, Instagram, tô falando igual uma senhora, mas é a verdade. É uma distração que não tem objetivo nenhum. Só diversão. E olhe lá, né? Que às vezes... Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum, ficando andando em círculo. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Inclusive, tem muita gente, eu conheço, Afonso, eu vou falar, ele vai saber quem é. Tem gente que a gente conhece, tá sempre num relacionamento, tá sempre namorando alguém. Ou a pessoa que fez uma empresa, a empresa dando certo, ela começa a fazer uma outra empresa, de outro negócio. E por aí vai. É uma pessoa sem propósito, vai atirando pra todo lado. Não, vamos ver o que vai dar certo, não sei o que. E aí a pessoa se fadiga. O relacionamento também não dá certo, porque você não tem um propósito. Você só tá ali pra ver no que dá. Se você não tem propósito, meu amigo, você tá perdendo tempo.
Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. Se a gente tem o foco e propósito no namoro, vai dar certo. Se a gente tem foco e propósito na mudança da igreja, né, que foi o caso dele, que ele falou ali, não é uma direta para Jonathan, né, mas é o que está escrito ali, até me perdi. Se a gente tem falta de foco, se a gente tem foco e propósito, as coisas fluem. Até no emprego também. A gente precisa encontrar o propósito de Deus nas coisas. Estar bem atento naquilo que o Senhor está falando. A Bíblia diz, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Amém. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzido, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atirar fogo à grama ou um pedaço de papel. Isso é verdade. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Olha o poder do foco. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, focada, com um alvo. Isso é vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse, estou concentrando minhas energias unicamente nisso. Esqueceu o que passou e avançar para o que está na minha frente. Nunca olhe para trás. Você tá fazendo um comercial, mano. Vamos lá. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos. Olha aí, meu Deus. Pare de... É porque essa Pare de tentar fazer de tudo. Essa semana Deus. eu falei que eu tava andando em círculos na minha vida. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda a atividade com a produtividade. Tô olhando. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas por quê? Paulo diz, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Conhecer o seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Tô vendo tudo já. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer. Não o excesso de trabalho. Meu amigo George diz o seguinte: essa é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza, em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que eu partir. Entretanto, o que em última análise mais importante não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. Libera sua opinião sobre nós, Senhor. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados e reputações subsistem. E homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta num local de destaque na sala de troféus. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma da escola. James disse, um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Mais um motivo de lembrar que a gente não é especial. Só para Deus. Só Deus, não. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno, celestial. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado, você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final, antes que você ingresse na eternidade.
A Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Está escrito em Romanos. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Por isso, nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Isso é, o que você fez com a sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energias, relacionamentos e recursos, enfim, tudo que Deus deu a você, gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade, a segunda determinar o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder essas duas perguntas. Vou tirar foto deitada. Pensando sobre o meu propósito de vida. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Pergunta para meditar. Na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida e qual eu desejo que seja? E qual eu desejo que seja? O que você acha que dirige a minha vida? Tem que ser Jesus, né? Bem, Amém. é isso, gente. Vamos refletir sobre isso. Esse capítulo O é que basicamente... dirige a nossa vida. Esse capítulo é basicamente para falar que Jesus é o caminho, que ele tem que ser o caminho, o foco, né, das nossas vidas. E se a gente começar só ir pela igreja, só ir na igreja por ir, a gente não vai ter foco. É verdade. Não vai ter um motivo pelo qual lutar, pelo qual persistir. Viver. Exatamente. E é isso. A gente precisa, na nossa vida, tanto espiritual, profissional, pessoal, a gente precisa ter um foco do que a gente quer. Porque senão a gente vai ficar andando e não vai chegar em lugar nenhum. É verdade. Então, É isso. peça isso a ele. Pessoal do YouTube, tchau. Deus abençoe. Se tiver algo para compartilhar, mande uma Deixa nos mensagem. Vamos comentários. orar. Ative o sininho. Fiquem com Deus, tá?